Oi, gente, sejam muito bem-vindos, tá? Infelizmente, hoje eu não vou conseguir colocar música. Tive um probleminha aqui, um atraso aqui, num probleminha no celular auxiliar aqui que eu ia colocar a música, que eu sempre coloco a música. Mas sejam muito bem-vindos, tá, gente? É mais uma live aqui da Ordem da Salvação. Hoje com um tema muito massa, justificação, que é com o reverendo Arnaldo Matias, da Igreja Presbiteriana de Areias. Sejam muito bem-vindos. Hoje, agora aqui a gente tem 5 pessoas, tá, conectadas. O pastor Arnaldo, seja muito bem-vindo, tá? O pastor Fábio também entrou aqui. Boa noite, graça e paz. Sejam muito bem-vindos. Peço a vocês que estão aqui, que já vão divulgando, falem lá nos grupos do WhatsApp. Ó, gente, começou mais uma live. Hoje vai ser muito massa, vai ser muito legal mesmo, assim como todas as quarta-feiras. Então, divulga aí, vamos divulgando lá pro pessoal e já volta. Um minutinho lá para vocês postarem um print lá no grupo do WhatsApp de vocês, da UPA, da Sinodal, da Federação. E já volta pra cá pra gente começar, que a gente já vai dar início, tá, gente? Sejam muito bem-vindos aí. Agora entrou Tássila, entrou a UPA de Socorro também. Sejam muito bem-vindos, tá, pessoal? Boa noite, graça e paz pra vocês. Então, vamos começando já, né? Já vou começando aqui enquanto o pessoal não chega. Pra quem tá entrando, seja muito bem-vindo, graça e paz. E aí, hoje vai ser mais um episódio, vamos dizer assim, daí da Ordem da Salvação. Hoje o nosso tema é justificação, como eu falei, um tema muito massa, e vai ser com o reverendo Arnaldo Matias, que já foi presidente do nosso presbitério aqui, o Presbitério Centro, também do Sínodo, né, Central de Pernambuco, e hoje é o pastor presidente da Igreja Presbiteriana de Areias, que fica aqui no Presbitério Centro de Pernambuco. E ele vai se apresentar melhor, né? Eu vi que ele tá aqui, eu vou chamar ele agora, tá? Me apresentar antes, eu tô aqui uma quarta sim, uma quarta não. Quarta-feira passada que tava aqui foi o Sérgio. E então, meu nome é Edson, tá, gente? Eu sou vice-presidente da UPA, tenho 18 anos, meu último ano como UPA. Mas então, vamos lá, vou chamar aqui o pastor Arnaldo Matias, tá? Vou convidar ele aqui pro senhor já, tá? Vamos esperar aí o pastor Arnaldo Matias aceitar a solicitação. Aí, aceitou. Opa, pastor! Graça e paz, o senhor tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Como é que tá aí? Você tá me ouvindo bem? Tô lhe ouvindo bem também. Que bênção de Deus. Bênção. Pastor, boa noite, graça e paz. Graça e paz. Gostaria de agradecer, em nome de toda a UPA já, do senhor ter aceitado o nosso convite, tá? Tá aqui trazendo uma exposição sobre o tema aí da justificação. Então, vamos lá, vamos começar, porque a melhor parte é agora, né? A exposição, a melhor parte é aprender, é ouvir sobre a palavra de Deus. Então, pessoal, para quem está entrando, boa noite, graça e paz, tá? Se puder, já manda no grupo do WhatsApp da igreja, da SAF, da UPH, da UMP, da UPA, e já diz que começou, que o reverendo já está aqui, ele vai começar. Então, reverendo, nós teremos Eu já aí vim preparado aqui, 40 ó. minutos. Alô, Pra beber muito bom, aguinha aí. muito bom.
Muito bom, gostei. É, nós teremos aí 40 minutos, tá? Para o Ok. senhor fazer a exposição aí do tema. Então, eu vou contar aqui, quando tiver faltando 5 minutinhos, eu falo. E estão dizendo aqui que o pastor Fábio falou aqui, eu vi o comentário. Ele falou que pensei que fosse Moisés com essa barba. Tá bem legal a barba aí. Rapaz, eu deixei de fazer a barba quando entrou essa quarentena aí. Quando eu parei de ir para a igreja, eu deixei de fazer a barba. É a minha primeira vez na vida, nunca fiquei desse jeito. Tudo na vida tem a Ficou primeira vez, legal. né? Para tudo tem a primeira vez. Ficou legal, pastor. Ficou legal. Valeu, obrigado. Então nós teremos aí 40 minutos de exposição, tá, gente? Como eu apresentei, esse aí é o reverendo Arnaldo Matias, pastor da Igreja Presbiteriana de Arias, e nada melhor do que ele mesmo para se apresentar. Então, pastor, o senhor pode aí se apresentar e logo após eu farei uma oração e começaremos aí com o senhor a exposição do tema. Perfeito, eu sou Arnaldo Matias, tenho dois filhos, um se chama Arnaldo, o outro Timóteo. Timóteo trabalha com o pessoal da CNA, ele trabalha na área também de estatísticas da CNA. Arnaldo, vocês já conhecem, hoje ele é seminarista, é o último ano. Já estão todos convidados para a formatura, eu acho que é primeiro sábado de dezembro, aí na Rua das Crioulas, na primeira igreja presbiteriana do Recife. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana de Areias. Sou feliz, estou lá, estou tranquilo. Casado com Daniela, tenho esses dois filhos. Atualmente estou como vice-presidente do Sínodo. Mas, assim, se eu tivesse que escolher algum título, alguma maneira de me apresentar, eu diria: eu sou pastor. Eu sou pastor. Isso aí, isso para mim é suficiente. É bênção de Deus. Eu me sinto muito honrado pelo fato de Deus ter me chamado para o sagrado ministério. É isso. Massa, massa. Então, pastor, vamos fazer uma oração agora, tá? Para começar, sem mais delongas, porque eu acredito que, assim como eu, tá todo mundo ansioso aí pela exposição do tema, tá bom? Tá, Então, joia. a Vamos lá. senhora, vamos orar. Seu eterno Deus, Pai nosso que está no céu, Deus maravilhoso, Deus de misericórdia, de graça, Pai. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, por todos os livramentos, por estar nos guardando, nos dando saúde, Senhor. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor venha estar livrando o teu povo, Senhor Deus, dando saúde nesse momento tão difícil e acalmando, Senhor Deus, os nossos corações, Senhor, que às vezes fica bem ansioso, Senhor Deus, com as coisas que estão acontecendo. Senhor, que o Senhor possa nos abençoar e permitir, Senhor Deus, para nós várias e várias outras, Senhor, lives como essa, vários e vários outros ensinamentos, Senhor Deus, que venhamos, Senhor, nos edificar cada dia mais. Então, Senhor, dirige os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e que o Senhor possa nos conduzir e que o Senhor possa também nos dar sabedoria. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Então, pastor, agora é com Diga aí, meu o jovem. senhor tem 40 minutinhos para fazer a exposição do tema, e aí é com o senhor agora. Eita, Vou ficar aqui de ouvido. responsabilidade, né? Vou ficar Tô aqui lhe de ouvindo. ouvidos, tá? Anotando com a Bíblia aqui. Perfeito, perfeito. Eu acho que o livro-chave é esse aqui, a palavra de Deus. Tudo gira em torno das Escrituras, todas as nossas conclusões, todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente imagina como sendo o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou viver, o que é essa justificação, porque já sabemos que somos justificados mediante a fé. Isso é um dom de Deus, conforme Efésios capítulo 2, versículo 8. A fé é um presente, não é algo que a gente tem. É diferente daquela fé histórica. A fé histórica é quando a gente sabe que as coisas aconteceram, mas a gente acredita que Dom Pedro existiu. Isso é história.
O Jesus histórico. Eu creio que Jesus existiu. Ótimo. Perfeito. Eu sei que Jesus tem poder. Certo. Isso é uma maneira de ter fé. Mas até os diabos, os demônios, creem e tremem. Então não é essa fé que vai ser instrumento junto com a justificação. É algo muito mais profundo. E o célebre texto é o de Romanos. Romanos ele vai trazer esse tema de forma muito clara. O apóstolo Paulo vai desenvolver isso também em Gálatas, porque os Gálatas, toda epístola, todo assunto que tem a ver com judaizante, com gnosticismo, com grupos heréticos, os apóstolos eles vão trabalhar e relembrar a justificação das pessoas para que elas possam ter os seus pés firmados no Senhor. Então eu queria ler para vocês Romanos capítulo 4, versículo 1 e diante. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Então o apóstolo Paulo faz uma citação dos Salmos. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então, a justificação é um ato de Deus, um ato que ele diz, olha, você é justo. Eu acho linda a história de Noé, a história de Enoque e de muitos homens que são chamados de justo. E quando eles são chamados de justos, não é porque eles fizeram alguma coisa justa, fizeram alguma coisa extraordinária, ao ponto de dizer, olha, eu fiz por merecer. Não. Quando diz que Noé era um homem justo, está dizendo que Deus olhou para Noé e disse, você é justo. Você está certo. Gostei de você. Você vai ter o meu amor, vai ter a minha apreciação. Então, a justificação é um ato de Deus. Esse ato tem muito a ver com aliança, tem muito a ver com pacto, muito a ver com acordo que Deus faz. E ele faz essa aliança, consequentemente, a família entra na arca. O pessoal diz, mas só a família de Noé entrou na arca, ninguém quis. Ninguém podia entrar na arca. Porque Deus já tinha dito, olha, só entrará tu e os teus filhos, e as esposas dos teus filhos, e a tua esposa. Deus já estabeleceu quem ia entrar na arca. Ele justificou Noé. Quando lemos a respeito de Jó, nós vemos que Jó também é chamado de justo. É porque no nosso conceito aqui, Brasil, e talvez até a nível mundo, a gente vê que as pessoas entendem que justo é uma pessoa que faz tudo certinho. O justo é correto. Verdade. O justo é uma pessoa correta. Mas esse tipo de justo, ou essa justificação, ela é graciosa. Ela vê o pecador, ela vê a pessoa errada, e Deus diz, eu vou te fazer justo. Eu vou te justificar. Por isso que Lutero quase ficou perturbado. Por quê? Porque Lutero ele queria conciliar a justiça de Deus com o amor de Deus. Duas coisas extraordinárias, duas bênçãos maravilhosas. Mas ele não estava conseguindo. Ele já tinha estudado Hebreus,
já tinha dado aula de Salmos, já tinha dado aula de Hebreus, já tinha dado várias aulas no seminário que ele estava participando. Sendo que, quando ele parou para estudar Romanos, vamos abrir Romanos 1, e ele começou a estudar Romanos com as pessoas, os seus alunos. Pastor, pastor, Diga. e antes do senhor ler o texto, só fazer uma ressalva aqui para o senhor. Para o pessoal que está assistindo a live, tá? E para o senhor também, assim que terminarmos a exposição, nós teremos um momentozinho para perguntas, 5 minutinhos a 10 aí, que teremos aí sobrando para perguntas, tá bom? Ah, tranquilo, tranquilo. Estou aqui com o relógio. O quê? Mais ou menos umas 15 para as 8, né? É, isso mesmo. Né? Dá tempo, dá tempo. O Isso. pessoal que está assistindo já é entendido. Esse assunto é só para relembrar as verdades eternas. Né? Então, Romanos capítulo 1. Lutero parou para estudar. Agostinho também se envolveu nesse dilema. E Lutero, ele era muito agostiniano. Nós somos muito agostinianos. Nós somos simpáticos ao santo Agostinho, porque a teologia dele, ela nos deixou bênçãos extraordinárias. Romanos capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo, aí daí a sensação da gente dizer, eu tenho que ser uma pessoa correta para ter uma vida de fé. Só que o processo, a ordem de salvação, ela não são, eu não entendo como sendo degraus. Eu primeiro dou um passo, depois do outro. Por exemplo, a gente vai perguntar, o que é que vem primeiro? O arrependimento ou a regeneração? A regeneração ou o novo nascimento? O que é que vem primeiro? A justificação ou a regeneração? Parece que a gente acerta quando a gente diz é uma ordem, é uma sequência para nossa mente ter lógica, mas ela acontece praticamente tudo de forma simultânea. Assim, Deus faz surgir, acontecer. Quando eu tenho o novo nascimento, eu tenho o Espírito Santo. Essa é a nossa certeza. Quando eu tenho o novo nascimento, é porque eu sou um regenerado. E quando eu sou regenerado, eu experimento o novo nascimento. E quando eu experimento o novo nascimento, sou regenerado, é porque também eu sou justificado. Eu não sou justificado hoje para ser regenerado daqui a 20, 30 anos. É tudo. Por quê? Porque para Deus não existe tempo. Para a gente tem tempo. Eu posso ter sido perdoado por Deus lá no passado. Como diz o próprio salmista, antes de eu existir, escreveste a minha história. Antes de existir, escreveste os meus dias. No teu livro está escrito tudo, tudo ao meu respeito. Aí a gente fica parado pensando, mas e o meu pecado? O meu pecado é meu. O meu pecado é meu. Agora, a graça de Deus é realmente essa graça que vem, que me perdoa, que me justifica. Então Lutero tinha essa luta, conciliar. Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar, porque Deus enviou o mundo de tal maneira, enviou o seu Filho ao mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, com o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Como é que Deus vai conciliar justiça e amor? Ele tem que ser justo, mas ao mesmo tempo ele tem que ser amoroso. 1 João 4,8 declara de forma categórica: Deus é amor. 1 Coríntios 13, quando Deus fala Paulo, né, inspirado
por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, quando ele fala Deus é amor, ele está dizendo, olha, esse é Deus, esse é o amor de Deus. Aquele amor de 1 Coríntios 13 é dificílimo para a gente. Não buscar seus interesses, não se ufanar, não ter ciúmes, não fazer isso, aquilo, outro. Realmente, aquele amor perfeito é de Deus. Eu preciso trabalhar isso na minha vida. Mas Deus é quem trabalha em mim. Agora, e a justiça de Deus? A justiça de Deus diz que eu mereço o fogo do inferno. Eu mereço a morte. Eu mereço o castigo eterno. Eu mereço o Hades. Jesus usa uma expressão quando ele fala na frente dos discípulos para os fariseus também, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca para de roer. É uma situação terrível. Então, como é que eu vou conciliar a justiça e o amor de Deus? Só tem um jeito. Deus agindo no meu coração. Deus age no meu coração e aí eu tenho paz. Deus agiu em Ló, Deus agiu em Jó, Deus agiu em Noé, Deus chama a gente de justo. E aí Paulo diz, o justo viverá por fé. Sou justificado. Como é que eu vou viver? Pela fé. Sou justificado pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue que Jesus derrama, por isso que Hebreus diz, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não tem como ser remido do pecado se o sangue de Jesus não tivesse sido derramado. Vamos imaginar esse copo aqui, o copo da UPA. Temos uma Muito tampa. bonito, né? Eu tenho um A qual- vermelho também, que foi o presente da UPA. Então, essa tampa, ela revela o que está aqui dentro. Você não vê o que está dentro. Mas a tampa, ela cobre. Quando o sangue de Jesus cai sobre a tampa, quando Deus olha, o que é que tem dentro da arca? Vamos imaginar que o copo seja a arca. Tem a lei. A lei nos condena. A lei nos demite. A lei nos leva para a morte. Então, quando Deus olha para a arca sem o sangue de Cristo por cima, ele vai ver a lei. E a lei me condena. Mas quando ele olha e vê o sangue de Cristo, antes de ver a lei, ele diz, você está coberto pelo sangue do meu filho. Você está perdoado. Essa é a justificação. Então, quando Paulo diz, o justo viverá por fé, ele está dizendo, ele vai ser salvo. Abraão teve, mas ele não foi salvo pelas obras. Efésios 2:8 fala de obras? Fala. Lutero teve uma dificuldade com Tiago, a epístola de Tiago, porque Tiago ele dá uma ênfase nas obras. Talvez a necessidade das pessoas deixarem de ser preguiçosas, relaxadas, descuidadas com as coisas celestiais e com as coisas relacionadas ao próximo. A pessoa diz, eu vou para o céu e não estou nem aí, se vira. Eu vou para o céu, tu está com fome, te vira. Eu vou para o céu, não quero nem saber do resto. Aí Tiago diz, você não ama. Tiago diz, você não tem fé. Então, quando ele diz que você não ama, que você não tem fé, ele está dizendo que você não tem os frutos dessa justificação. Coisas decorrentes da justificação. A justificação vai provocar amor, a justificação vai mudar o nosso coração, a justificação vai fazer com que a gente olhe para a situação do Covid de forma diferente. A justificação vai fazer com que eu lembre de Romanos capítulo 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aqueles que foram chamados pelo seu eterno decreto. Então o Covid faz bem para quem ama Deus, mas a parte que não pode ser esquecida nesse versículo é que foram chamados pelo seu eterno decreto. Existe muita literatura para isso, mas a literatura-chave é a palavra de Deus. Só que vários homens, várias pessoas que foram justificadas, no tempo que estava pregando o evangelho aos pecadores, e quando a gente vai à praça,
pregar o evangelho, a gente tem que falar de justificação. A gente não vai florear, ficar contando historinha e tentando ser bonitinho na praça, não. A gente tem que falar de salvação, tem que falar de justificação. Quem está ouvindo na praça, quem está ouvindo na rádio, na internet, ele tem que entender: eu sou um pecador. Eu sou um pecador e eu preciso ser remido pelo Senhor. Não tem outro caminho. Qualquer pregação que não aponte, como João Batista apontava, para o pecado, a gente não vai entender a justificação. A gente perguntaria: você é justificado de quê? De que é que eu vou ser justificado? Para eu ser justificado, eu preciso ter uma culpa. E se eu sou justificado de uma culpa, isso significa que eu sou um pecador. Então eu tenho que mostrar o pecado na praça, eu tenho que dizer: olha, você que está traindo a esposa. Aí o cara lá dentro da casa vai dizer: eita, quem é esse que está aí na praça dizendo isso? Como é que ele sabe? Será que é um drone? Será que ele está com um drone aí me seguindo? Então o cara vai ficar meio desconfiado, mas não, é porque todos somos pecadores. Às vezes tem gente que gosta de revelação, né? Quer ver você não errar numa revelação? É quando você chega num lugar e a pessoa diz assim: eu estou tendo uma revelação de que tem alguém aqui que está em pecado. Ué, é claro que todos somos pecadores. Não tem como errar nisso. Então a gente vai dizer: sim, eu sou um pecador, eu preciso da misericórdia de Deus. E é a palavra de Deus que vai me mostrar isso. Agora tem muitos livros. Eu separei aqui um muito legal. É esse aqui, ó. Justificação. Esse livro fala sobre justificação. Livro, dá para ver aí, né? Teologia Teologia puritana. Teologia puritana. Ah, mas isso aí é puritano. Meu amigo, puritano é só apelido de presbiteriano. Tá certo? Por quê? Eu vou ler aqui um texto. O pessoal gosta de botar apelido aí. Inventaram isso com o coitado. Mas tem aqui um fato muito... Capítulo 31. Separei esse aqui. Anthony Burgess diz assim: não existe nenhuma doutrina como essa que, de forma tão natural, tenda a aumentar a humildade, o temor santo e o esvaziamento de si mesmo, pois, mesmo no grau mais elevado de nossa santificação, ela nos ensina a procurar fora de nós por uma justiça melhor. Então isso aqui vai nos dar muito conteúdo para a gente falar, e você vê que ele é muito mais grosso do que a Bíblia. Então é uma vergonha a pessoa ler esse livro e não ler esse livro, né? Ó, fininho. Então todo crente tem que ler esse livro para entender de fato o que é a justificação. Uma outra coisa, uma verdade muito importante também, está nos símbolos de fé. Os símbolos de fé, Catecismo Maior de Westminster, o Breve Catecismo e a Confissão de Fé de Westminster. Isso foi escrito num período em que a Inglaterra foi dominada pelos puritanos. Por isso que dá um nó na cabeça do povo sem saber distinguir presbiterianismo de puritanismo. Todo presbiteriano raiz, eu não estou falando de Nutella não, todo presbiteriano raiz, ele segue os símbolos de fé. Os símbolos de fé, e como a Bíblia diz tudo, é ditada pela Casa Editora Presbiteriana, a Bíblia de Genebra faz, ele traz todas as confissões de fé irmãs. Todas as confissões de fé irmãs, ele traz o de Heidelberg, os cânones de Dort, as três confissões, então todos os símbolos de fé da Reformada. O que é a Casa Editora Presbiteriana, que chamam de
cultura cristã fez? Reuniu tudo isso. Então, a doutrina da justificação, ela é tão importante, que ela faz parte dos símbolos de fé da nossa igreja. Se você tirar a justificação, sabe o que é que você vira? Você não vira pentecostal, você vira um católico. Se você tirar a doutrina da justificação, como nós temos aqui nestes livros, então sim, nós vamos virar realmente católicos. Por quê? Porque o católico, ele crê na justificação por obras. Na justificação por obras. Existe respaldo para isso? Não existe. Não existe respaldo para justificação por obras. E se se eles forem usar os livros apócrifos, nos livros apócrifos, que alguns deles são tendenciosos, são também livros que vão falar sobre como você fazer um despacho, como você fazer uma adivinhação, como você realizar um processo de exorcismo. Essas coisas são típicas dos livros apócrifos, não dos livros que são realmente livros escritos pela palavra de Deus. Eu queria ler também o seguinte: o que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Romanos capítulo 8, versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Vamos dar um pulo lá em Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. A justificação para Paulo. Paulo era fariseu de fariseus. Oi. Deu uma travada no seu vídeo. Isso não é propaganda daquele negócio do... Não. Deu uma travada, velho. Ah, deu uma travada. É porque tem uma propaganda que fala aí de destravar, né? Não. É que deu uma travada mesmo. Deu uma travada. E travou aonde? Agora ficou melhor, Ficou melhor? Então, bom, vamos lá. Eu li Romanos 8, 30. Romanos 8, Pronto. 30. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Pegou ou travou? Não, pra mim tá tranquilo agora. No chat o pessoal tá dizendo que tá ok. Tava ok pra todo mundo ou foi pra mim só que travou, pessoal? Acho que foi pra mim que travou. Mas pode continuar, pastor. Desculpa interromper. Nada, fica tranquilo, jovem. Então, Romanos, capítulo 3, Romanos 3, versículo 24, versículo 27 e versículo 28. Então, eu não vou esperar você abrir, não, tá certo? Eu vou orientar que os que estão nos assistindo, que estão participando aí conosco, faz o seguinte: pega um papelzinho, pega uma caneta, vai anotando, depois você desenrola e vai estudar isso nas suas horas vagas. Romanos 3, 23, 27 e 28 diz assim, vou ler simultâneo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Onde, pois, a jactância, quer dizer, orgulho, vaidade, eu sou bom, eu creio em Jesus. Não, isso é jactância. Jactância é gente orgulhosa. É gente metida a besta, querendo se mostrar, dizer, não, eu aceitei, fui eu que acreditei, eu tenho fé. Não, a gente não tem fé coisa nenhuma. A fé é um dom de Deus, é um presente de Deus. Onde há, pois, a jactância? Foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé
independente das obras da lei. Não importa o que a gente tenha feito. Agora também é o seguinte: quem não andar na linha está dando provas de que não foi justificado. Se você anda correto, você está possivelmente dando provas de que foi justificado. Agora, se você não anda na linha, você está dando provas de que você não foi justificado. Daí vem Gálatas. Gálatas está dizendo: ou eu ando segundo as obras da carne, ou eu ando segundo o Espírito, para que não faça o que eu quero. Não é o que eu quero. Ou é o Espírito, ou é Deus. Então Deus me justifica. Deus justifica o quê? De todos os pecados? Sim, de todos os pecados. Pecados do passado? Do passado. Do presente? Do presente. Do futuro? Até do futuro. Antes de chegar a palavra à minha boca, Deus já ouviu, já entendeu, o Espírito já intercede com gemidos inexprimíveis quando eu oro, porque eu não sei orar, nunca aprendi. É só o Espírito Santo mesmo para fazer com que as nossas orações sejam aceitas. Mas Ele me justifica. Ele me perdoa. E quando Ele me perdoa, aí eu tenho tranquilidade. Eu tenho paz com Deus. Ele me perdoa antes de pecar. Jesus morreu por mim, me justificou. Jesus me justificou na cruz, derramando seu sangue, colocou meu nome no livro da vida antes de eu nascer. Está entendendo a situação? Então, eu sou justificado antes mesmo de cometer um pecado. Por quê? Porque Jesus morreu por mim. Agora, isso não vai me isentar de confessar o pecado. Não estou isento de fazer o que é certo. E eu não estou isento de manter a minha vida de santidade. Santidade é outro assunto. Existe a santidade em que Deus decreta e a santidade que a gente vai vivenciando. São duas coisas distintas, tá certo? Eu queria ler outro texto. É muito bom esse texto. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19 e o versículo 21. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Todo mundo foi reconciliado. Não. Calma aí. Ele, quando está falando de mundo, ele está falando de um mundo não que todas as pessoas, mas aqueles por quem ele morreu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas os tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que não nasceram da carne, não nasceram do sangue, nem nasceu da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E esse novo nascimento é pela justificação. Ele nos justificou, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então é aí que eu entro, pregando o evangelho para todo mundo, para que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. Reconcilie-se. Eu sou justificado? Sou. E eu preciso me reconciliar? Precisa. O ato de Deus é na eternidade, é consumado na cruz. Jesus diz, está consumado, mas ele vale para sempre. Certinho? Está ouvindo? Tranquilo? Posso ler mais um pouquinho? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Feitos justiça de Deus quer dizer justificados por Deus. Eu vou ler aqui um capítulo, um parágrafo do capítulo da justificação. Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Essa justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Eu não virei justo,
Ele me considera justo, entendeu? Ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer, ou qualquer outro ato de obediência à fé evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo. Eu acho interessante. Voltou, né? Legal. Então veja só. O que é Foi aqui. interessante. Deu um apagão aí. Então veja só, o que é interessante é que a gente às vezes acha assim. Eu sou justificado, eu sou justificado porque Jesus morreu por mim. Eu não sou justificado porque tenho muita fé. Não sou justificado porque fiz tais coisas. Não sou justificado por causa disso ou daquilo outro. Não. Sou justificado porque Jesus morreu na cruz. É essa a base da nossa justificação. Ok. Tá Alguma pergunta? travado aí? Hã? Ô, pastor, o senhor tá me vendo normal, minha tela normal? Tem dois Não, comentários aqui dizendo que tá travado. de vez em quando tu dá um sumido. Eu fiquei até com medo de tu ser arrebatado e eu ser o cara que ficou. Eu disse, não, eu não Eu acho, acredito. eu acho. É. Eu transferi aqui pro 4G porque deu um delay aqui na internet. Não sei quando eu vi um reconectando aqui, aí eu transferi para o 4G aqui. Mas agora tá tudo certinho? Tá, pra mim tá tranquilo. Tá tranquilo. Para vocês aí que tá assistindo, pessoal, coloca no chat aí, porque pra a gente ver aqui. Porque para mim o pastor tá rodando aqui normal, tá tranquilo aqui. É, tô aqui. Pastor, já temos umas perguntas aqui. A gente tem uns 5 É, pergunta minutinhos, tá? difícil, né? Eu vou botar o outro para ouvir melhor. Não, tô dizendo, tem uma pergunta quando o senhor terminar já aqui, que mandaram aqui Não, olha, no... esse negócio aqui, ó, é muito longo. Eu tô falando só um pouquinho, tá certo? Olha o tamanho da criança, Ei, entendeu? Então vamos fazer o seguinte: vamos para as perguntas. vamos lá. Vamos lá. Eita, o pastor se emocionou. Vamos para as perguntas. Então, Vamos lá. gente, ó, a gente tá entrando agora no momento das perguntas. Como a gente falou no começo, quem tiver pergunta, assim como Tia Rose, já vai mandando aí, tá? Aqui mesmo no chat, que eu vou lendo aqui e passando pro reverendo, tá bom? Então, já vou ler um Perfeito. aqui que a Rose mandou, a conselheira da UPA, né? Rosiane. Ela mandou o seguinte: Reverendo, partindo do princípio que a justificação declara que não sou mais pecador, então, a partir deste momento, sou justo ou não peco mais? E não peco mais, sou justo e não peco mais. Foi isso que ela falou. Você vai pecar de manhã, de tarde, de noite. Se Eita, tiver momento de oração silenciosa, pode se preparar que você vai passar o dia todo em oração silenciosa confessando seus pecados. Porque nós somos pecadores. Nós estamos. Olha o meu pecado, o pecado da vaidade. Estou aqui na minha vaidade. Isso é pecado para ser confessado. Às vezes a gente se envaidece, ó, a turma está aí dando um like. Poxa, isso é vaidade, isso é pecado.
Eu vou ter que pedir perdão a Deus depois da live. Vou pedir, Senhor, me faz humilde. Eu sempre serei pecador. Agora, quando Deus olhar para mim, Ele vai ver em mim o sangue de Jesus. E Ele vai dizer, esse é um justificado. Entendeu a situação? Eu entro na igreja todo domingo, isso a gente faz todo dia, mas todo domingo, na liturgia, a gente tem um momento de confissão. Todo mundo tem que fechar os olhos. Todo mundo faz uma oração silenciosa. Bom, pode ser que talvez alguém fique assim meio voando, dizendo, eita, eu não estou sabendo qual é o meu pecado. Já é o pecado. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Prova-me e conhece. Então, eu sou um pecador nato. Eu sou um pecador nato. Eu não vou deixar de pecar. Mas quando Deus olhar para mim, Ele vai dizer, esse pecador foi justificado pelo sangue do meu filho. É isso. Continuo pecando. Pronto. Então, tia Rose, continuamos pecando, então. Pergunta É, respondida, tá, tia Rose? Pergunta respondida, a senhora coloca isso para respondida. não é uma boa notícia, Tem né? outra aqui, A tem outra gente pergunta continuar aqui. pecador não é uma boa notícia, mas é a verdade. É verdade. Tem outra pergunta aqui, que foi Sérgio Ioff mandou, acho que é Serginho, cadê? Tô procurando aqui. Calma, calma, eu vou achar. Agora, achei. Pastor, o eleito Amém. é amado por Deus antes do processo de justificação? O eleito é amado por Deus antes de pecar. Ó, que bênção! O eleito tem o nome dele escrito no livro da vida antes dele pecar, antes dele existir. Porque quando a gente nasce, a gente já é pecador. Por isso ninguém ensina neném a fazer birra. Esses nenenzinhos já nascem chantagistas. Eles já sabem fazer chantagem emocional com pai e mãe. São Qualquer coisa, chora terríveis. já. Ele abre o berreiro, ele tem um forte argumento. O salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe. Eu sou justificado antes de pecar. Eu sou amado antes de pecar. E isso é graça. Isso é graça. Será que essa é a pergunta? Acho que, Serginho, tá respondida? Para mim, tá perfeito. Excelente. Maravilha. Eu vi que o pessoal tava pedindo aí mais 3 minutinhos. Então, pessoal, Temos estamos tempo. chegando aí a 5 minutos, né? No meu relógio aqui tá 5. A 5 minutos do finzinho. E assim, a gente não vai estender abrir outra live, mas quarta-feira que vem teremos mais uma. Então, assim, toda quarta-feira, às 19 horas, enquanto a gente tá aqui, quando não começa comigo, é com o Sérgio, com o Serginho, que é o nosso tesoureiro, e a gente tá aqui com a Ordem da Salvação. Esse é o sexto ponto. Acho que a produção pode me dizer se esse é o sexto. Esse é o sexto tema, que é um sim, um não. Eu acredito que esse seja o sexto tema, né? Ou é o quinto? Eu acredito que seja o quinto. Pela minha mente, é o quinto tema. Então, pessoal, esse é o nosso quinto. Quarta-feira tem novamente. Esse é o quinto. O pastor confirmou aqui a produção é muito forte. Então, confirmou o quinto encontro. Quarta-feira que vem teremos um novo convidado, tá, gente? Um novo convidado aí, um novo pastor. E quinto tema. Teremos um novo pastor com um novo tema, com o Serginho aqui conduzindo a live. E teremos aí, faremos, esperamos que seja tudo para honra e glória
em nome de Deus, né? Então, assim, gente, pelo meu relógio ainda temos aqui 4 minutinhos, Tem, quase 3. Tem, né, Baju? tem. Então, assim, Eu vou ser Bia a rápido na produção já soltou resposta. aqui o próximo tema. Próximo tema é sobre santificação. Então, assim, pessoal, só dar um lembrete a vocês. Toda semana a gente deixa uma caixinha de pergunta, tá? E nos stories. E vocês podem mandar lá as perguntas de vocês que vocês queiram sobre santificação. Se não quiser mandar, fica com vergonha lá na caixinha, manda no direct lá da UPA, tá? Aqui do Instagram da UPA, ou então procura um de nós da diretoria na no privado, tá? Do WhatsApp. É uma correção, o próximo tema não é santificação, é adoção, tá bom? É Hum, adoção, somos adotados, adoção, né? É adoção. Então, bênção corrigindo de a Deus. adoção. Então, reverendo, mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Ó, a gente teve, eu acho que a exposição foi perfeita, 2 perguntinhas. A galera geralmente manda umas 3, 4, 5, ainda fica pergunta sem responder porque não dá tempo. Mas acredito que ninguém tem mais perguntas, né? Eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite, tá, pastor? Anotei aqui tudo, anotei o livro, anotei tudo aqui e vou dar uma olhada agora. Então, gente, muito obrigado por todo mundo que passou aqui, tá? Ó, a confissão de fé, muito boa. Eles adoção. Então, pastor, nós agradecemos mais uma vez. Muito obrigado pela sua disponibilidade aí, por você ter aberto uma horinha da sua agenda nessa quarentena e ter aberto aí para estar trazendo essa exposição da palavra para nós, tá bom? Muito obrigado. Então, gente, Olha, eu que até quarta-feira que agradeço. vem. Pode falar. Eu que agradeço o convite, agradeço ao pastor Fábio que intermediou o nosso contato e estou aqui à disposição, viu? Eu sei que vocês são muito bonzinhos, são gente muito boa, então me tratam assim muito bem e eu me sinto muito bem em estar com vocês. Um abraço ao pastor Fábio, um abraço ao conselho da igreja, um abraço a toda a igreja presbiteriana em Sucupira. Amém, amém, pastor. Pastor, para encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração final para encerrar a live. Tá bom? Bendito Deus, louvado seja sempre o teu nome, porque tu és um Deus santo e perfeito. Falamos hoje sobre a justificação. Quero te agradecer, porque eu sou justificado mediante o sangue de Jesus Cristo. Quero te agradecer, Senhor, porque tens justificado, não todos, mas muitos, muitos mesmo. Embora a porta seja estreita, o caminho estreito, mas tu tens justificado, tens chamado os teus eleitos, e nós damos graças a Deus pela aliança que fizeste e nos justificando. Muito obrigado, Senhor, por essa conversa, por esse encontro. Que tu estejas, ó Senhor, nos abençoando sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, bom dia, galera. Tamo junto. Até quarta-feira, tá? Novamente Perfeito. aqui no G da UPA Sucupira. E vamos embora. Quarta-feira tem de novo. E até mais. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau.